Eu não poderia falar de outra coisa nessa noite senão sobre oração. Sem oração. Porque oração muda a nossa história. Orar muda a nossa história. Esse é o tema da minha mensagem nessa noite. Orar muda a nossa história. Charles Spurgeon disse que orar é subir com asas de águia acima das nuvens e chegar ao céu claro, habitado por Deus. É entrar na casa do tesouro do Senhor e fartar-se de uma fonte inesgotável. Vamos orar. Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. E nós queremos subir com asas de águia, Deus. Nós queremos ouvir as batidas do teu coração, nós queremos perder a noção do tempo na tua presença e cultivar contigo uma intimidade tamanha que nós sejamos transformados de glória em glória. Em nome de Jesus, amém. A oração é um dos pilares mais importantes da vida cristã, porque ela ultrapassa as frases repetidas e decoradas e vai muito mais além de um ritual ou uma tradição que fazemos todos os dias pela manhã ou pela noite, ou ao redor da mesa. Ela é a realidade. Ela é a realidade que nós podemos cultivar com o Senhor. É um meio glorioso e deve ser cotidiano de construirmos um relacionamento com o próprio Deus. Olha só, construir um relacionamento com o próprio Deus. A oração também é uma arma poderosa quando feita com fé. Qualquer pessoa, embora tão comum, pode vivenciar o extraordinário do Senhor através da oração. Basta crer, confiar e desfrutar do livre acesso que Jesus conquistou. Você sabia que Jesus conquistou para nós livre acesso ao Pai? O autor de Hebreus diz que nós devemos ter intrepidez, ousadia para entrar no Santo dos Santos. E eu vou mais além, não apenas entrar, mas para viver nos Santos dos Santos. Você tem experimentado essa atmosfera divina? Você tem estado na presença daquele que tem todo o poder? Você tem feito isso? É possível. O próprio Senhor Jesus nos instrui no Evangelho de Mateus: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e abrir-se-lhe-á. Pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, acha, e a todo o que pede ser-lhe-á dado. É isso mesmo. Nós precisamos viver na presença do Senhor. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje. E por acaso eu fiz a abertura do culto nessa noite e fiz essa pergunta. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite, mas eu sei o que eu vim fazer hoje. Eu vim dizer para você que a oração é um dos pilares mais importantes na vida cristã. E ela nos faz ter intimidade com Deus. Você precisa ter intimidade com Deus. Eu preciso, nós precisamos ter intimidade com Deus. E eu separei algumas orações que estão na Bíblia, de homens e mulheres que tiveram intimidade com Deus e viram o poder de Deus se manifestar em suas vidas. Eu estou um pouco limitado aqui com o braço, porque eu estou com uns pontos aqui no meu cotovelo, que na quinta-feira passada eu tomei um tombo. E Deus mandou anjos para me socorrer. Deus é maravilhoso. Eu caí de costas, numa altura dessa, mas em queda livre. Imagina o estrago que foi, né?
foi um tombaço. Mas eu só lembro que eu disse, ai Jesus. E depois, ai, ai, ai. Muitos ais. Mas o primeiro foi, ai Jesus. E a mão do poderoso Deus me sustentou. Eu quero falar agora de Josué. Josué teve convicção e fé. Você precisa ter convicção e fé. Desde pequeno a gente ouve, né, aqueles que são criados na igreja, que já tem um pouco mais de tempo no Evangelho, nós na Escola Bíblica Dominical, nós estudamos sobre a história de Josué, né? Nós sabemos quem foi Josué. Josué foi aquele líder que sucedeu Moisés, depois da sua morte. E existe até um livro na Bíblia chamado Josué, que começa com Deus dizendo para ele, Josué, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. E aí nós vamos ver o dilema deste homem em conduzir o povo de Deus. Eu digo dilema porque ele, de uma certa forma, naquele momento, ele titubeou, porque senão não seria necessário Deus dizer para ele, ó, ser forte, corajoso. Temer os desafios é factível, é permitido. Nós não podemos ser dominados por eles e nem deixar de progredir por causa dessas coisas que nos acontecem. Eu creio que cada um de nós aqui já teve que passar por situações em que foi confrontado com algo inusitado e, de uma certa forma, balançou. Josué fez isso. Naquela época, o povo de Deus estava em guerra com outros povos, porque Israel estava indo naquela saga de conquistar a terra prometida. Aquela terra para a qual os hebreus tinham atravessado o deserto, haviam peregrinado 40 anos na expectativa de entrar na terra prometida. E após a derrubada ali, né, de muitos obstáculos, acontece que um povo começa a fazer frente ao povo de Israel na sua progressão. O povo de Gibeão, que era uma cidade importante de Canaã. Esse povo firmou uma aliança contra os israelitas, o que gerou revolta e medo nos amorreus, um povo inimigo de Israel, que consideraram isso um ato de traição e temeram ser destruídos. Então, os gibeonitas fizeram um acordo com Israel. No engano que engendraram ali, eles articularam, se fingiram de um povo maltrapilho, né? Enganaram Josué e Josué prometeu para eles. Então, os outros povos temeram isso e começaram a se levantar. Começaram a se levantar. Por isso, o rei de Jerusalém firmou uma aliança com outros 4 reis amorreus. Olha, o negócio foi tomando proporção. E eles cercaram os gibeonitas. Esses gibeonitas pediram socorro a quem? Ao povo de Deus. E esse é o contexto da oração poderosa de Josué, marcada pela convicção e por uma fé inabalável. Então, a fim de terminar a batalha e vencer os inimigos amorreus, aquele grupo que havia se articulado para derrotar os israelitas, Josué orou. Veja só. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué capítulo 10, verso 12 a 14. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon. E você, ó lua, sobre o vale de Aijalon.
Que oração! Você ousaria mandar o sol parar e a lua estacionar? Ou seja, que a terra parasse de rodar? O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se de seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Deus já havia garantido a vitória de Josué antes mesmo que os israelitas marchassem para lutar. Por isso, Josué confiou plenamente no Senhor e clamou por um milagre extraordinário. Você está precisando de um milagre extraordinário nessa noite? É o mesmo Deus. Lembra? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É o mesmo Deus que fez um milagre extraordinário. Ele pode fazer um milagre extraordinário na sua vida nesta noite. O resto da história você já conhece. O pedido de Josué foi cumprido. Outra oração que move muito o meu coração e que desde a primeira vez que eu li na palavra de Deus me incomodou e me intrigou, foi uma oração de sinceridade e fidelidade feita por uma mulher, Ana. Olha só. Ana foi mãe do profeta Samuel, o grande homem de Deus que ungiu Davi como rei de Israel. Antes de toda essa história acontecer, a palavra diz que Ana era estéril, que continuamente era humilhada pela outra esposa de seu marido, Penina, e o seu marido se chamava Elcana. Um dia de profunda tristeza, Ana foi ao templo orar ao Senhor. E sabe o que saía da sua boca? Apenas balbúcias. Palavras que não eram entendidas. Resmungos e um choro embargado. Ela estava orando com o coração. Você já orou com o coração? Você já teve essa experiência de orar com o coração? Ana estava orando com o coração. Nesta ocasião, Ana fez um voto ao Senhor, e veja o que ela diz lá em 1 Samuel, no capítulo 1, verso 10. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o darei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Aquela mãe estava dizendo: Senhor, eu quero uma coisa muito especial, e quando eu tiver essa coisa muito especial, eu vou dá-la para o Senhor. Você seria capaz de fazer isso? Essa mulher foi capaz de fazer isso. Ela queria tanto algo, e ela deu o seu melhor para Deus. E ainda fez um voto para o rapazinho que ia nascer. Ele ia ser nazireu, não ia cortar cabelo, não ia raspar a barba. Que coisa maravilhosa. Tamanho era o fervor e a aflição de Ana, que o sacerdote Eli, vendo aquela cena, pensou que ela estava embriagada. E a sua resposta, porém, a Eli, demonstrou a sinceridade do seu coração. 1 Samuel 1, de 15 a 16, registra: não se trata disso, meu senhor, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Deus está pedindo para você derramar a sua alma hoje diante do Senhor.
E ela continua dizendo: não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. As Escrituras nos contam que depois disso, Ana foi agraciada pelo Senhor e engravidou de Samuel. Posteriormente, quando este cresceu o suficiente, Ana o consagrou ao Senhor como havia prometido, cumprindo seu voto de sinceridade para com o Senhor e louvando a Deus de todo o coração. Lá em Eclesiastes, a palavra de Deus diz que Deus não se agrada de voto tolo. Por isso, aquilo que nós prometemos ao Senhor, nós devemos cumprir. E essa mulher aqui fez isso. Ela cumpriu o seu voto. Quantos votos você já quebrou com o Senhor? Quantas coisas você já disse para o Senhor que não faria ou faria e acabou fazendo ou deixando de fazer? Nós precisamos ser sinceros e fiéis ao Senhor nas nossas orações. Outra oração que toca muito fundo ao meu coração, porque é a prova de que na minha limitação, na sua limitação, nós podemos recorrer ao Senhor. É uma oração de arrependimento e humildade. Talvez você veio aqui nesta noite porque está precisando se arrepender de algo. Está precisando cultivar uma atitude de humildade para com o Senhor, para com alguém, para com um grupo. E a oração é de Davi. Das muitas orações de Davi contidas na Bíblia, que encontramos nos livros de Salmos e nos próprios relatos de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, ou melhor, 1 Crônicas, 1 Reis e 1 Crônicas. Eu destaquei uma em especial, a sua oração de arrependimento. Apesar de ter sido um homem segundo o coração de Deus, Davi foi considerado isso. Um homem segundo o coração de Deus. Davi caiu em um pecado quando já era rei de Israel. Ele se deitou com uma mulher que não era sua, cometeu assassinato e mentiu para tentar encobrir os seus feitos. Depois, Davi teve muitas consequências que se arrastaram através de muitas gerações. Mas, em um momento, porém, Davi caiu em si e se arrependeu. Será que essa seja a noite que você precisa cair em si? O livro de Salmos, no capítulo 51, nós encontramos essa oração sincera. E eu separei o trecho do capítulo 51, verso 10 e 12, que diz assim: cria em mim. Olha só, será que você poderia dizer isso para o Senhor hoje? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com o espírito voluntário. Davi foi humilde ao reconhecer diante de Deus seu estado pecaminoso e falho, bem como a sua total dependência do Senhor. Ele não hesitou ao declarar que estava coberto por suas próprias transgressões e que necessitava de purificação do Senhor, apesar de não merecer essa purificação. Ele fez isso. Indo para o Novo Testamento, porque eu poderia ficar aqui horas só falando de várias orações poderosas, como de Ezequiel, que precisou de cura, chorou, botou a cabeça na parede ali, chorou, e o profeta voltou e disse: Deus ouviu a sua oração. Mas aí ele ainda pede para o profeta Isaías dizer: Isaías, como é que eu posso ter certeza disso?
que você quer? Aí ele fala, eu quero que a sombra volte 10 graus, o tempo voltar para trás. Você já viu coisa? Isaías orou e o tempo voltou 10 graus. Deus é tremendo. Mas no Novo Testamento, a oração que quero apresentar para vocês é aquela oração que Jesus nos ensinou. Encontramos uma das orações mais belas e completas da Bíblia, aquela que Jesus nos ensinou aos seus discípulos. E ele diz, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. O tradicional Pai Nosso não é meramente uma reza, ou uma tradição decorada, mas um modelo da oração que o próprio Jesus nos ensinou a fazer. E dentro da mesma oração, Cristo nos ensina a adorá-lo acima de todas as coisas. Ele diz que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele instrui os cristãos a clamar pela vontade de Deus. Você tem clamado pela vontade de Deus? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele nos orienta a pedir a Deus acerca de nossas necessidades. Nós podemos pedir a Deus por nossas necessidades. Ele conhece as suas necessidades, mas Ele está esperando você abrir a sua boca. Ele está esperando que você declare diante dele quais são essas necessidades. Você precisa ser intencional e objetivo. Ele diz que suprirá. Ele é o Jeová Jireh, o Deus que provê. O pão nosso de cada dia, Ele tem nos dado. Ele ensina-nos a pedir em confissão e nos arrependermos. Ele nos exorta também a perdoar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nos instrui a pedir a proteção do Senhor. Ele diz isso, Senhor, protege-nos. Me vem o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Senhor, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Tu és meu Deus. Você tem feito isso? Você tem se sentido inseguro, insegura? Você está precisando de proteção? Corre para os braços do Pai. Ele nos ensina a dar glória ao único que merece, ao nosso Deus, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia! Nós precisamos viver nesta dimensão, envoltos nesta atmosfera de confiança, de fidelidade, de sinceridade, de arrependimento, de confissão. O próprio Senhor Jesus também fez uma outra oração, a oração sacerdotal. Jesus é profeta, Ele é sacerdote e Ele é rei. Pergunta de seminarista, hein? Prepara aí, hein? Quais são os 3 ministérios de Jesus? Profeta, sacerdote e rei. E como sacerdote, ele orou por nós. E dentre as orações contidas na Bíblia, não vemos apenas heróis da fé orando, mas o próprio Deus orando por nós. Você já parou para pensar nisso? O próprio Deus orando por você e por mim. Isso é muito precioso. E isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 17.
Jesus ora por seus discípulos e por nós, aqueles que viriam a conhecê-lo através da mensagem do Evangelho. Sua oração é profunda e nos revela o caráter do seu coração e da vontade de Deus. Veja alguns trechos, eu separei o trecho do capítulo 17, verso 11. Jesus ora pela nossa proteção e pela unidade da igreja. Ele diz: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como nós somos um. Aleluia. Ele não ora apenas pela nossa proteção e pela unidade da igreja, mas ele ora por algo muito especial. Ele ora pela minha, pela sua, pela nossa santificação. A palavra de Deus diz que sem santificação nós não podemos ver Deus, porque Deus é santo, santo, santo. E uma das bênçãos da salvação, se você entrou aqui nesta noite e ainda não abriu o seu coração para Jesus, uma das bênçãos da salvação é justamente a santificação. Sem este passo de fé na direção de Jesus, você não pode receber o Espírito Santo. Então, somente quando você recebe o Espírito Santo, ele passa a habitar em você. Você se torna agora alguém com tendência para a santificação, porque sem Jesus, a nossa tendência é para o pecado. Mas com Jesus, depois da salvação, a nossa tendência, ela se inverte. Agora eu posso viver em santidade e cada dia mais próximo do Senhor, porque viver na presença do Senhor, ter intimidade com o Senhor, é desfrutar de santidade. É deixar que a luz de Deus irradie sobre nós e revele a nossa condição limitada, pecadora, para então vivermos cada vez mais na dependência do Senhor. Aleluia. Cristo ora pela nossa santificação. Capítulo 17, verso 19 diz: em favor deles eu me santifico. Olha só, Jesus diz isso. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E aí o cristianismo começa a tomar conta do mundo. E nos primórdios do cristianismo nós vemos um clamor pelos outros. Uma oração pelos outros, pelos inimigos. E essa oração vem do primeiro mártir, Estevão, diácono. Estevão morreu em prol do Evangelho de Cristo. Sua história está relatada no livro de Atos, e ele é descrito como alguém cheio de fé e de poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6:8. Mas Estevão foi acusado injustamente, perseguido e sentenciado à morte. Pensa você sendo acusado injustamente, perseguido e sentenciado à morte por aquilo que você não cometeu. Imagine. Aquele homem passou por isso. E muitas pessoas passaram por isso para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite sentados. O Evangelho é muito precioso. Muitas vidas foram ceifadas. Quando eu olho para o passado,
e vejo a história dos cristãos, dos primeiros cristãos, ali em Roma, que viraram espetáculo nas arenas, eu consigo imaginar o choro das crianças, das mulheres, dos homens diante daqueles seus algozes, daquela arena repleta de leões, pronto para devorá-los. Pessoas que eram pregadas ao longo da Via Ápia até Roma, iluminando aquela estrada como tochas humanas, porque não negaram o Evangelho, porque tinham intimidade com Deus. Isso nos faz querer participar dessa história. Estevão participou dessa história, foi acusado injustamente, e enquanto era apedrejado, ele orou assim. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribua este pecado. E tendo dito estas palavras, adormeceu. O mesmo Senhor de Israel também já nos garantiu vitória antes mesmo de passarmos pelas nossas guerras. Você já parou para pensar nisso? O mesmo Senhor de Israel, aquele que era, que é e que há de vir, Ele já nos garantiu vitória antes mesmo de passarmos pelas nossas guerras. Como Josué, podemos orar com fé e com certeza de que, com a ajuda de Deus, já vencemos os nossos inimigos. Como Ana, ele nos ensina sobre a sinceridade e fidelidade. Essa mulher chorou e orou a Deus como nunca havia feito, mantendo-se fiel a Deus após de ter tido o seu sonho realizado. Sua oração, a de Davi, é a prova de que o arrependimento genuíno pode sim restaurar uma pessoa e levá-la novamente para perto de Deus. Você está distante de Deus. Deus está dizendo: eu quero você perto de mim. Basta orar em arrependimento, com um coração contrito, quebrantado. Veja, Davi chegou muito longe, mesmo após ter pecado. E fica aqui a reflexão. Temos sido sinceros o suficiente em nossas orações? Ou elas são sempre marcadas pela postura altiva, da qual nós nem sequer temos? Na oração do Pai Nosso, essa oração tão linda, muito além de precisar ser decorada, ela precisa ser guardada em nossos corações e transmitidas através do modo como vivemos, nos relacionamentos e nos nossos comportamentos. Já a oração sacerdotal, quando Jesus orou pela unidade dos irmãos, a fim de que o nosso ide seja cumprido pelo nosso testemunho e conduta, ele diz: para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti. Que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo vai crer que Deus enviou Jesus através da sua vida, através do seu, do meu, do nosso testemunho. E para que nós possamos ser verdadeiramente testemunhos fiéis, nós precisamos viver em intimidade com aquele que emana todo o poder e nos capacita para realizar toda a boa obra. E isso não é possível sem oração, sem leitura da palavra. Mas nosso propósito hoje é oração,
sem intimidade, sem comunhão. Eu creio que muitos de nós aqui têm amigos, e essa amizade não surgiu da noite para o dia. Hoje eu quero ter um amigo, você é meu amigo a partir de hoje. Não é assim que funciona. E também não é assim que funciona com Deus. Nós precisamos dedicar tempo, nós precisamos nos dedicar com propósito e intencionalidade. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para que você firme este compromisso de fidelidade, de sinceridade, de retidão, de confissão, de arrependimento, de altruísmo. Mesmo perseguido à beira da morte, Estevão orou por quem o perseguia e intercedeu pelo perdão deles diante de Deus. No momento da sua morte, Estevão nos ensinou, na prática, a amar e a orar pelos nossos inimigos. Jesus também fez isso, lá na cruz. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Esse amor Estevão aprendeu, e nós precisamos aprender. Assim como Jesus orou, Estevão também orou, e nós somos capazes também de interceder, até por aqueles que estão pisando no nosso calo. Eu quero pedir para que você abaixe sua cabeça. Depois de ter ouvido tudo isso que eu pude trazer para vocês, e podia trazer muito mais, porque a palavra de Deus está repleta de orações poderosas, que mexe no nosso interior e que faz com que nós saiamos da nossa zona de conforto e corramos para a presença desse Deus glorioso e administremos o nosso tempo de maneira tal que dediquemos tempo de qualidade ao Senhor em estabelecer com Ele um relacionamento, um vínculo de intimidade capaz de transformar a nossa história através da oração. Deus está dizendo para você, neste final de ano de 2022, que o 2023 pode ser muito melhor, que o seu futuro pode ser muito melhor, que a sua comunhão com Ele pode ser muito mais efetiva. Ana queria ter um filho, não sei se tem mulheres aqui nessa noite que quer ser mãe e não está conseguindo ser mãe. A palavra de Deus para você nessa noite é que Deus abra o seu ventre, como abriu o ventre da minha esposa depois de 16 anos. Eu não sei se o teu desafio nesta noite é ter que dirigir um grande número de pessoas, ou mesmo ali no seu cantinho de trabalho, as pessoas que estão ao seu redor, ou a sua casa, ou algum empreendimento. Deus está dizendo para você ser forte e corajoso, seja intrépido e ousado como Josué foi. Declare ao Senhor aquilo que está incomodando o seu coração, e veja o poder de Deus se manifestar na sua vida. Se há algum pecado escondido nesta noite que está impedindo o seu frutificar, que em nome de Jesus, todas as amarras, todas as cadeias possam ser quebradas agora, para que você possa confessar e se arrepender, assim como Davi fez. Assim como Davi enfrentou as consequências do seu pecado, nós precisamos também ter a coragem de fazer isso, como tivemos coragem quando erramos, e não pensamos, não ponderamos no que aquilo poderia repercutir. Mas você pode dar um basta nessa noite, você pode mudar a rota de colisão para uma rota de convergência para o centro do coração de Deus. E você pode se apropriar tanto da oração do Pai Nosso, quanto da oração sacerdotal nessa noite. Porque
nós temos um advogado que intercede por nós junto ao Pai. Aleluia. Temos pessoas também que estão sendo levantadas como intercessores para orar por vocês. Jó diz que o meu amigo é o meu intercessor. O intercessor se torna nosso amigo, porque ele sente as nossas dores, ele leva as nossas dores até a presença de Deus. E por fim, você pode demonstrar amor nas suas atitudes, na sua oração, também se tornando um intercessor, como Estevão se tornou um intercessor, porque ele sentiu este amor latente no seu coração. E tudo isso traz cura, traz libertação. E eu quero convidar você que dentre uma dessas áreas precisa de uma bênção do Senhor, saia do seu lugar agora, venha aqui à frente, numa atitude de coragem, de desprendimento. Não é fácil não. Eu não gosto de pedir levantar a mão não. Eu peço que você venha aqui, no altar de Deus. É mais difícil. Se você sentiu Deus falar ao seu coração, Deus te abençoe, minha amada. Não endureça o seu coração. Se Ele falou ou não falou? Se não falou, amém. Mas se falou, se em algum momento você sentiu Deus falando, o Senhor está falando comigo, como é que pode? É o Espírito Santo de Deus. Então vem aqui à frente. Eu não quero saber o que você disse para Deus, porque Ele conhece. Mas essa atitude sua de vir aqui, ela quebra uma barreira no mundo espiritual. Ela rompe esse fosso, esse abismo que só pode ser transposto por Cristo Jesus. Então vem aqui à frente, em nome de Jesus, e nós vamos orar juntos. Vamos ficar de pé. Vou pedir para que o grupo possa trazer uma mensagem musical. E se ao longo desta mensagem musical você sentir de Deus que Ele está falando contigo, venha. E se você quer ter uma vida de intimidade com o Senhor, como você tem com um amigo seu, sai do seu lugar e vem aqui à frente também. E logo após a primeira parte da música, eu estarei orando por vocês. Tu estás aqui, Senhor. Estás aqui, movendo em Sai do seu lugar. nós. Ele está aqui. Te adorarei. Adore o Senhor. Te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Muda, Senhor. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei. Tem lugar para você aqui na frente. Estás aqui, transformando nossas vidas. Transforma, Jesus. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Toca, Senhor Jesus. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações.
te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor é Deus de maravilhas e prodígios. Obrigado, Deus, porque a oração muda a nossa história. Mudou a história de muitas pessoas ao longo da história. Tem mudado a minha vida, Deus. Eu tenho certeza que há de mudar a vida desses irmãos e irmãs que vieram aqui à frente, daqueles que também não vieram, Deus. O desejo mais ardente do meu coração é que eles tenham uma íntima comunhão com o Senhor. Que não vivam apenas de palavras decoradas, nem tampouco vazias, Deus, mas que sejam palavras frutos de uma intimidade e de um relacionamento genuíno contigo, Deus, porque só assim nós vamos experimentar o poder do Senhor nas nossas vidas, poder que está à disposição de todos aqueles que têm intimidade contigo, como Josué, como Ana, Davi, Gideão, tantos outros, Deus, Estevão, Paulo, Pedro, Marias e Josés, ao longo da história, pessoas anônimas, pessoas simples, Deus, que o Senhor conhece e as ama como a menina dos teus olhos. É por isso que eu te louvo, Deus, porque na tua infinita bondade e misericórdia o Senhor nos conhece distintamente. Sabes que precisamos ardentemente, desesperadamente ter comunhão contigo. Então, Deus, aumenta esse desejo no nosso coração, que não passemos nenhum instante sem glorificar o teu nome, que a nossa vida, que o nosso falar, que o nosso andar, que o nosso pensar seja para a glória do teu nome, e que cada dia mais nós possamos crescer em graça diante da tua presença e declarar que só tu és Deus, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E o povo de Deus diz: amém.